Caros irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima. Ao longo do meu trabalho de atendimento de pessoas, de aconselhamento, acolhimento de pessoas que me procuram, eu notei uma coisa muito significativa e produto das minhas orações. Não estudei sobre isso, nem consultei estudiosos sobre isso, mas de tanto olhar as pessoas. Grande parte das pessoas que me procuram são pessoas com problemas emocionais, para aconselhamento, desabafo, enfim. E eu descobri, meus irmãos e irmãs, que a depressão, ela é, na verdade, um personagem que está na pessoa e não é a pessoa. A pessoa está vivendo sob o comando de um personagem. Personagem este que manda ficar em casa, que manda se isolar, que manda tirar a própria vida, que manda tirar o gosto pelas coisas boas da vida, que altera a comunicação entre pessoas, que produz um isolamento forçado, um distúrbio emocional, paranoias, conjecturas mentais. E o meu trabalho com essas pessoas sempre foi de ajudar essas pessoas a descobrirem esse personagem e romper com eles, sem deixar o tratamento médico, sem deixar o tratamento psicológico, sem deixar o tratamento psiquiátrico, sem abandonar as medicações. Descobri que a depressão é um personagem que está em mim e não sou eu. Basta ver, você que sofre de depressão, quem você era antes da depressão e quem você é hoje. Do que você gostava, o que gostava de fazer, o que lhe agradava, o que lhe trazia o encanto da vida ou até mesmo da religião. Tem pessoas que têm depressão também com a vida religiosa. Religiosos abandonam a vida religiosa, sacerdotes deixam o sacerdote, monjas deixam a clausura, né? Seminaristas desistem de prosseguir, leigos abandonam seu grupo, movimento pastoral. Mas também pessoas abandonam trabalho, carreiras, pessoas abandonam relacionamentos, terminam relacionamentos, até mesmo noivados, casamentos, porque o personagem depressão está dando ordens. Quem você era antes da depressão? Quais as coisas que você gostava? Quais as alegrias sentidas, experimentadas, procuradas, desejadas e até mesmo celebradas? Do que você gostava de ouvir, cantar, usar, possuir, ser? Você percebe que você não é mais a mesma pessoa. Você percebe que alguma coisa paralisou no tempo. E que você está nessa parada de tempo. Que os dias vão passando sucessivamente e você vai se enclausurando mais e mais neste personagem que é a depressão. A partir do momento que você descobre que é um personagem que está em você e não é você, você começa 50% de libertação de imediato. Você começa a retomar atividades que antes fazia. Você começa a gostar do que antes gostava. Celebrar o que antes celebrava. Ser o que antes era. Mas é preciso perceber que se trata de um personagem que está em você. Sim, meus irmãos e irmãs, a depressão é um personagem. Se você olhar bem, não tem nada a ver com você. Em nada se parece com você. Você perdeu, assim, a fisionomia própria e também a autonomia. Você deixou de ser até quem você é. Você olha para o espelho e é muito mais uma figura estranha do que a pessoa que você amava ver se cuidar, se promover, se autocuidar, né? Se autopromover. Você olha para você, não tem vontade de uma roupa, não tem vontade de um passeio, não tem vontade de um feriado, não tem vontade de visitar uma amiga, não tem vontade de uma viagem. Você tem até condições para isso, mas o personagem da depressão está agindo em você. O personagem da depressão está ditando comportamentos. O personagem da depressão está ditando dias. Por exemplo,
você com depressão já sabe como vai ser a sua terça-feira amanhã e já sabe como vai ser a quarta. E tem algumas pessoas que sofrem da síndrome do fim de semana e de feriados, né? São dias de tormento, sábado e domingo e feriado. É uma síndrome que os psiquiatras podem explicar melhor do que eu. Mas por causa da depressão, você já imagina como vai ser a quinta, e já não existe o São João, mesmo que virtual, e já não existe a festa junina que você amava tanto e com a qual se envolvia tanto por causa do personagem depressão que está em você. Aquelas pessoas que você amava tanto, cortejava, adorava ter amigos, adorava ser amigo, estava no zap sempre, né? Mandando presentes, cartões, flores, agradando de todo. Essas pessoas estão sepultadas na sua tristeza. Elas estão como que cremadas na sua angústia. Elas não existem para você no coração. No entanto, elas estão localizadas lá no íntimo, lá no inconsciente. A depressão não deixa ver a beleza delas, o encanto, a alegria de fulano, né? A ousadia de Tetrano, a boa convivência de determinada pessoa. Você se recusa a fazer visitas, você se recusa a sair de casa, do apartamento. Um passeio grande, bom, bonito na praia, você se recusa porque ficar na clausura da depressão é melhor. Ficar na clausura da tristeza é melhor. Ficar na clausura do isolamento é melhor. Não é melhor. Maltrata. Você começa a assumir um papel de vítima. Você começa a assumir um papel de autocomiseração, de pena de si mesma, de aniquilamento emocional, esmagamento do seu eu, enquanto todo mundo ao redor está vivendo, enquanto a vida está acontecendo ao seu redor. Estamos em clima de pandemia? Estamos, mas a vida não parou. Temos que ficar em casa para evitar o contágio? Temos, mas pode ser um momento de grande alegria em família. Vai chegar os momentos que podemos sair, mas o personagem depressão está mandando dizer que essa pandemia não vai passar coisa nenhuma e que nós vamos até 2021 com isso aí. A depressão está dizendo a você que ninguém é fiel, que ninguém é amigo, não vale a pena amar ninguém, confiar em ninguém, se dedicar a ninguém, que não vale a pena se associar a nada, participar de nada, todos são iguais, traidores, mentirosos. Por quê? Porque você assumiu o papel de vítima. Então você crucifica você mesmo. Queridos irmãos, a depressão é um personagem que está em nós e não somos nós. Eu queria que você refletisse sobre isso. Eu queria que você desse uma paradinha brusca para pensar nisso. A depressão é um personagem que eu estou interpretando e não sou eu. E está na hora dessa peça acabar. Está na hora do espetáculo acabar e eu deixar de lado as vestes, as indumentárias deste personagem. Imagina um ator, uma atriz que termina uma peça de teatro ou uma novela e continua se comportando como tal. Vai enlouquecer, não vai? Primeiro, porque as pessoas não vão dar atenção. Segundo, porque a própria pessoa vai se perder nisso. Então, quando você achar que essa peça, A Depressão em Mim, já foi longe demais, já não tem ninguém no público assistindo, aí você desiste dela. E começa, e reinicia, e reestrutura, e reequilibra a sua vida. Eu falo isso porque durante muitos anos eu tenho acompanhado pessoas em aconselhamento. E eu descobri isso com elas. A depressão é um personagem que está nelas, mas que não é elas. E elas, quando descobrem isso, o avanço é progressivo em busca da libertação, em busca do novo, em busca de uma fisionomia melhor, de uma autonomia própria, e muda o endereço das coisas, porque agora você redivive, porque você agora reassume a sua vida. Talvez por causa da depressão, pessoas se afastaram de você, inclusive familiares, porque chega uma hora que cansa, não é? A gente está ao lado de uma pessoa que não quer se ajudar, cansa, perde a expectativa, desestimula o interesse. Mas agora, mandando embora esse personagem, é você que vai em busca dos familiares afastados, é você que vai em busca dos amigos, é você que vai em busca
de reaver o que foi perdido, porque você descobriu que você estava sendo vítima de uma personagem. Né? Você vai me dizer, mas irmão Emanuel, eu tomo muitos comprimidos, eu tenho mais entrada no psiquiatra do que no meu quarto. Até isso você precisa equilibrar. Os médicos estão fazendo o seu papel, não resta dúvida. Mas você precisa rever tanta medicação, tanta consulta. Você precisa fazer uma análise séria do quanto você se automedica, de quanto você se autopune, do quanto você se automaltrata. Eu sei que tem gente que está com depressão porque a mãe morreu, o pai morreu, o marido morreu, ou o marido trocou você por outra, o namorado acabou uma grande amizade, perdeu um grande emprego. Então entra o personagem. E esse personagem pode fazer a peça durar anos. Seu marido já tem netos com outra mulher, o amigo já está morando fora, seu pai e sua mãe já estão na eternidade para sempre. O emprego que você perdeu, a empresa já está falindo, quem sabe. A função que você tinha hoje não existe mais. O grupo de oração que você pertencia acabou, dissolveu. A pastoral que você participava hoje está em outras dimensões. O convento, a vida religiosa que você deixou, se você olhar, foi um grande livramento que Deus lhe deu. Porque não dava para você estar no convento doente. O convento é um lugar de pessoas que estão bem para poder servir a Deus e ter condições de cumprir as regras e constituições. Né? O que é que uma pessoa super expansiva quer fazer atrás das grades de um mosteiro de clausura? O que é que uma pessoa super comunicativa quer se esconder numa ermida em um mosteiro? Não dá. Né? Nós precisamos ter esta noção das coisas. O que é que uma pessoa que não pode ver sangue, que passa mal, vai trabalhar como enfermeira num desses hospitais de atendimento imediato de acidentes? Pessoa certa, no lugar certo. Né? Eu conversava com uma moça que saiu do Carmelo e sofreu muito porque deixou de ser carmelita. E eu disse para ela, você saiu de um prédio chamado Carmelo. Mas ser carmelita você pode ser em qualquer lugar. Tanto quanto elas, que são beneméritas, não resta dúvida. Mas o seu ser carmelita não estava naquele prédio. Aquele prédio pode ser abandonado, daqui uns dias elas vão fundar em outro canto. Pode cair sem reforma. Então não é o prédio que faz o Carmelo, são as irmãs carmelitas que vivem ali com toda a dignidade que santificam o local. E ser carmelita, minha filha, você pode ser em casa, no seu quarto. Faça do seu quarto a sua cela, dos seus modos, das suas opções, da sua vida litúrgica. Reze a liturgia das horas. Compre um bom livro de meditação. Tenha tempo para o silêncio. Você terá saído do Carmelo, mas o Carmelo não saiu de você. Nada de mago contra as irmãs, nada de mago contra a ordem. Elas estão dando o melhor delas lá dentro. Elas estão dando o melhor de si para a edificação da igreja. Mas você que saiu pode ser carmelita aqui fora. Não precisa hábito. Não precisa vestimentas, indumentárias. Essas coisas são coisas externas, alheias. O ser carmelita está dentro da pessoa. Hoje está muito em voga os eremitas urbanos. Quem são? Homens e mulheres que desejaram morar sozinhos, alugaram um apartamento, uma casa e transformaram isso num mosteiro, numa vida de clausura, numa vida contemplativa. Eu conheço um monte, tenho aqui no meu caderno um monte por quem rezo. Rapazes e moças, homens e mulheres adultos que alugaram um apartamento e estão vivendo como um monge sozinho, como monja sozinha. Veja que coisa maravilhosa. Mas as pessoas não deveriam estar nos mosteiros. É um novo tipo de vocação que está surgindo na igreja. O Papa não acrescentou agora 3 saudações à ladainha de Nossa Senhora? Então o Espírito Santo é livre para suscitar novas vocações. Hoje está em voga os eremitas e as eremitas que moram em apartamento e casa.
em lugarejos, em sítios, e são contemplativos tanto quanto os que estão no mosteiro, em unidade até. Escolhem uma espiritualidade e vão viver aquela espiritualidade. Deus abençoe vocês. Conte com as orações do irmão Emanuel Maria, da comunidade católica Cristo Dominus.